Fogo no parquinho do STF. Antes, os jornalistas falavam com fontes, segundo políticos. Agora, deram nome aos bois mesmo, assinou a chamada. Se antes eles fingiam harmonia, agora a troca de cotoveladas é na frente das câmeras. O motivo é ele de novo, a canetada de Moraes que colocou o Bolsonaro em prisão domiciliar. A decisão monocrática, sem consultar ninguém, fez o caldo entornar. As informações que vazaram de Brasília dão conta que Gilmar Mendes e o Barroso chamaram Moraes no canto e deram um puxão de orelha. Eles estão apavorados, mas não com a justiça, claro, mas com as consequências para o próprio bolso, principalmente para o status. O ego é muito inflado. O mais preocupado de todos, segundo essas mesmas fontes, é o Barroso. O filho dele tem um apartamento de 4 milhões de dólares em Miami, no nome de uma offshore. Essa offshore está no nome do Barroso, então o apartamento com certeza é do filho dele. E a Magnitsky não perdoa ninguém, não pensa duas vezes. Se foi provado laço e conexão, cancela e congela na hora. O medo de perder a boquinha em dólar está tirando o sono do Barroso. O Gilmar Mendes, que não é bobo, não tem bens nos Estados Unidos, mas tem um monte em Portugal. E ele sabe que a União Europeia pode muito bem ir na onda dos americanos, como geralmente vai, e aplicar sanções parecidas. A arrogância dos nossos supremos está batendo de frente com a realidade. Eles não são intocáveis. O recado que eles deram para o Moraes foi claro: modere suas decisões, senão todos nós vamos pagar do pato e ninguém vai pagar o seu pato. O relatório de direitos humanos sobre o Brasil dos Estados Unidos vazou para o Washington Post. Ele jogou um balde de água fria na narrativa do STF e do governo federal. O documento produzido pelo Departamento de Estado americano bota o dedo na ferida e acusa com todas as letras o governo de esquerda do Brasil de suprimir a liberdade de expressão dos apoiadores do Bolsonaro. Eles não estão falando de forma genérica. O relatório cita o nome, Alexandre de Moraes. Diz que ele ordenou a suspensão de mais de 100 perfis no X. A maioria de direita, é óbvio. O mais irônico é que essa notícia veio do Washington Post, jornal de extrema esquerda lá dos Estados Unidos. Nem eles conseguiram mais ignorar o absurdo que nós estamos passando aqui. O relatório, mesmo na versão do governo Biden, já apontava corrupção grave no governo e violência. Mas agora, sob a mira da administração Trump, a coisa escalou. Eles falam abertamente em abuso dos direitos humanos e violação da liberdade de expressão. O que isso mostra? Mostra que o castelo de cartas está desmoronando. A desculpa de que tudo era pela defesa da democracia, soberania, não cola mais. Nem do lado de lá do Equador. A perseguição desproporcional, a censura seletiva, tudo está sendo exposto para todo mundo. O governo federal e o STF transformaram o Brasil num pária. Um exemplo mundial do que não se deve ser feito. Alexandre de Moraes chorando em uma homenagem a ele mesmo esvaziada em São Paulo ontem. Foi um evento de desagravo, de apoio, que ninguém relevante apareceu. Cadê o governador Tarcísio? Cadê o prefeito Ricardo Nunes? Sumiram. No ano anterior estavam todos lá, bajulando. Agora o barco está afundando e os ratos já são os primeiros a cair fora. A ausência dos políticos e a emoção do nosso Supremo mostram que a gente já havia cantado a pedra. Ele está ficando isolado. O poder absoluto já está derretendo. E o desespero ficou claro em seu próprio discurso. Ele falou em erros e acertos e que o colegiado deveria para corrigir todas as decisões de uma única pessoa. Traduzindo do juridiquês para o bom português, galera, eu fiz besteira, agora preciso de uma ajudinha por aqui. Essa fala foi um recado direto. Ele sabe que a decisão de prender Bolsonaro foi um puta tiro no pé. Agora, com a Lei Magnitsky no cangote de todo, ele precisa que a primeira turma do STF não derrube a prisão do Bolsonaro. Ele quer dividir essa conta, socializar esse prejuízo político. Ele não tem força para bancar essa canetada sozinho. A marra já está acabando. O que a gente está vendo é o começo do fim. É o racha do judiciário. O medo das consequências reais das sanções internacionais fez com que os colegas pulassem fora do barco. O discurso de erros e acertos é a senha para o recuo. É ele dizendo, me salvem, que eu não aguento mais. A cena do choro não é de emoção, é de desespero. É a constatação de um homem que achava um Deus, mas que descobriu que é mortal. E que suas ações realmente têm e terão consequências. Alexandre de Moraes, com a água da Magnitsky batendo no pescoço, teria encontrado um laranja de luxo. Seria o Gabriel Chalita. Esse foi um furo que o Alan dos Santos soltou ontem. A jogada seria simples. Chalita, que é sócio da esposa de Moraes, estaria fornecendo cartões, contas e o que mais fosse preciso para driblar as sanções americanas. E não pense que o Chalita é um Zé Ninguém qualquer aí de qualquer esquina. Ele é um ex-deputado,
peça-chave na aproximação do Alckmin com o Lula e quase virou ministro da Educação por indicação de Moraes. É um balcão de negócio onde o favor aqui garante uma boquinha ali, tudo em nome da amizade e, é claro, da soberania. Se for provado que estão usando a estrutura do escritório para contornar as sanções, a coisa fica preta não só para o Moraes, mas para toda a confraria. Mesmo que as contas do Moraes no Brasil ainda não estejam 100% bloqueadas, a sanção da Magnitsky é como um vírus. Uma vez que você está na lista, quem faz negócio com você também fica marcado. Sendo verdade, Chalita, ao servir de muleta, pode ter comprado um bilhete só de ida para o mesmo limbo financeiro. Até a imprensa econômica britânica, através do Financial Times, mandou o papo reto. O impasse entre Brasil e Estados Unidos pode piorar e muito. Eles dizem que a exigência do Trump de parar a perseguição do Bolsonaro é impossível por causa da independência da nossa justiça. É de rir para não chorar. Que independência é essa? A independência de um juiz investiga, acusa e julga? A independência que ignora a Constituição para prender opositores? Isso não é justiça, é perseguição política. E até a imprensa gringa, mesmo sem querer, admite que o destino do Bolsonaro é a chave para tudo. A verdade é que a esquerda, sem apoio do povo para suas pautas, usa o STF como seu braço armado para forçar a sua agenda. É o famoso ganhar no tapetão. E o governo federal, que deve sua eleição a esse mesmo STF, fica de mãos atadas assistindo a tudo de camarote. O Lula não consegue resolver a situação porque ele é refém do sistema que o colocou lá. Ele não pode contrariar os seus senhores de toga. Enquanto isso, o Brasil corre o risco de perder o seu segundo maior parceiro comercial, aquele que compra os nossos produtos de maior valor agregado, que gera os nossos melhores empregos. Não é que a solução seja impossível. O que falta é vontade política e, principalmente, coragem. Falta um pingo de patriotismo para colocar o Brasil acima dos interesses de um partido ou de um tribunal. Em público, o discurso do Lula é de machão, de enfrentar o Trump, de não baixar a cabeça para ninguém. Mas nos bastidores, aí a história é bem outra. Eles estão quietinhos, pianinhos, o mais importante, gastando nosso dinheiro para se defender. A bomba é que o Itamaraty contratou um dos escritórios de advocacia mais caros dos Estados Unidos, o Baker McKenzie, para tentar apagar o incêndio que eles mesmos criaram. O motivo? Uma investigação pesadíssima da Lei de Comércio Americana, a tal Seção 301, que pode arrebentar com nossa economia. Eles acusam o Brasil de práticas comerciais desleais, de um protecionismo absurdo. Vem comprar um iPhone aqui para você ver. Não precisa ser nenhum gênio da economia para ver isso. Basta comparar o preço de um iPhone aqui e em Miami. Enquanto o governo federal e o STF se preocupam em perseguir opositores e censurar redes sociais, eles transformaram o Brasil num inferno tributário e essa investigação é muito pior do que uma simples tarifa que o Trump pode nos colocar. Eles podem proibir produtos brasileiros de entrar nos Estados Unidos, exigir contrapartidas absurdas e, o pior de tudo, proibir investimentos americanos aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, o investimento americano aqui é muito maior do que o tão amado investimento chinês. Se eles cortarem a grana, a nossa bolsa de valores vira pó em uma semana. E o mais irônico é que o governo e o STF focam a defesa em questões comerciais, mas a gente já sabe qual é a verdadeira raiz do problema. É a perseguição ao Bolsonaro, é a censura do Alexandre de Moraes, é o desrespeito à liberdade de expressão, é isso que nos colocou nessa mira.